Hã? E aí, galera, boa noite, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, sei lá que hora você está assistindo isso. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo jóia? Então, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês algumas dicas aqui para o Enem. Eu e outros colegas, eu preciso da canetinha para mudar aqui o tchuki-tchuki que levando. Tá do outro lado. Isso, coisa mais querida. Então, galera, antes de mais nada, eu queria lembrar vocês algumas coisas do Enem, né? Básicas da disciplina, né? Daquela frente que vocês têm, aquela pequena frente com 45 questões chamada Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? Então vamos lá. Galera, assim, ó. Primeiro que eu dizer para você o que vai cair, né? Eu teria que ser mágico. São 45 questões, a abrangência é imensa. Agora, tem coisas que são mais pedidas. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, correto? Então vamos ver quais os temas que mais aparecem. Você pode perceber já pela apresentação que a história do Brasil tem sempre um peso maior do que a história geral. Então, assim, comumente as provas do Enem dão mais valor às questões de história do Brasil que de história geral. Certo? Bem, o de história geral cai muita coisa. Gente, cai tudo, tá? Tudo. Tu vai ter questão de Egito, questão de Grécia, vai ter. Mas o que tem mais, e com mais frequência, as questões ligadas à formação do capitalismo e às suas consequências, e a questão da Revolução Industrial. Questões que geralmente estão na prova. Então vamos ver, para a gente ver se mata pelo menos umas 2, 3 questões em cima disso aqui, né? E na história do Brasil? Economia é uma coisa muito constante na prova, então a gente vai dar uma olhadinha em todos os ciclos econômicos brasileiros, 4 grandes ciclos econômicos, correto? Também questões escravistas, ligadas a preconceito racial, questões de cotas, esse tipo de coisa, muito presente, movimentos sociais também. Então vamos ver também leis escravistas e vamos falar sobre o movimento operário. Show de bola, galera? E também vamos falar um pouquinho aqui sobre as revoltas da República Velha. Por quê? Porque são revoltas intimamente ligadas a movimentos sociais. Então a gente vai discutir isso aí tudo. Outra coisa que é muito importante, e que também é constante no vestibular, no Enem, é a questão do direito ao voto, da conquista. Então a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar as constituições brasileiras e o que cada uma delas trouxe de novidade em termos das eleições. Ok, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Bora lá, então, começar a nossa brincadeira. Rapaziada, eu começo brincando com vocês sobre a formação do capitalismo. Pergunto a vocês, o sistema capitalista, ele teve origem, qual é a origem dele? A formação dele se dá onde? Bem, vamos lembrar os modos de produção. Segundo a visão de Karl Marx, a gente vai ter o primeiro modo de produção, é o modo de produção asiático, depois o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, para chegar ao modo de produção capitalista, correto? Então a gente sabe que o feudalismo está ligado, né, à desagregação do feudalismo, o desmantelamento do modo de produção feudal está intimamente ligado ao nascimento do capitalismo, né? Por quê? Se eu tenho o modo de produção feudal e depois o capitalista, logicamente que eu sei que o modo de produção capitalista vai nascer da ruína do modo de produção feudal. Agora, como isso aqui nasce? Isso está intimamente ligado ao movimento cruzadista. Por que o movimento cruzadista? O que esse movimento cruzadista faz? Ele promove a reabertura do mar Mediterrâneo. Com a reabertura do mar Mediterrâneo, gurizada, a gente vai ter o quê? O que a gente chama de renascimento comercial. E é aqui que a gente vai ter o início dessa brincadeira. Que as novas relações econômicas criadas no renascimento comercial vão dar origem ao renascimento urbano, que vão dar origem a uma nova classe social chamada burguesia. Das necessidades burguesas
de fim dos entraves feudais ao desenvolvimento do comércio. Então entenda, o renascimento comercial vai gerar o renascimento urbano, e nesse renascimento urbano, nessa nova cidade, nesse burgo, vai nascer a tal da burguesia, correto? Então a gente vai ter aqui a burguesia. A burguesia é a classe social que vive do comércio. Só que comercializar dentro do esquema feudal era muito ruim. Então foi criado uma coisa chamada mercantilismo. E aqui está a origem do capitalismo, galera. Isso aqui é a primeira fase do capitalismo, é o que a gente chama de capitalismo comercial. Ele vai ter origem na reabertura do Mediterrâneo e no renascimento comercial. Surge a burguesia, precisa acabar com os entraves feudais do desenvolvimento do comércio. Surge assim o mercantilismo, a primeira fase. Como as mercadorias ganhavam valor aqui? Através do transporte. Eu pego lá no Oriente uma especiaria que não, sem pagar praticamente nada por ela, levo para a Europa e aqui na Europa vendo por um monte de dinheiro. Ou seja, eu no mercantilismo, o transporte vai agregar valor à mercadoria. Entenderam o que eu estou dizendo? Rock and roll? Então vamos lá. A primeira fase, então, tá aqui, o mercantilismo. Então, se eu vou pegar produtos num lugar e vou levar a outros, o mercantilismo é intimamente ligado ao quê? Ao colonialismo. Show de bola? Só que aí eu vou ter a Revolução Industrial, que vai mudar essa cara. Aí a gente não vai ter mais o capitalismo comercial, a gente vai ter o capitalismo industrial. Então a gente vai estar ligado, o capitalismo industrial vai se ligar ao liberalismo e ao imperialismo. O que é esse imperialismo, galera? É a busca por novos mercados consumidores, que vai desembocar em que movimento? Na Primeira Guerra Mundial. Maravilha? Então, olha só, tive a Revolução Industrial, aumentei muito o poder de produção, precisei de novos mercados consumidores, vou em busca desses mercados no imperialismo, show de bola? Vou em busca, e como todo mundo, as grandes nações vão disputar esses novos mercados, vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Show de bola? Então esse é o processo aí, Revolução Industrial, imperialismo, Primeira Guerra Mundial. Massa, galera? Hoje nós vivemos numa outra fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Isso aqui o professor de Geografia, o professor Marcelo, provavelmente vai repetir para vocês, já com viés maior para a própria questão do Taylorismo, do Fordismo, do Toyotismo e coisas do gênero, tá? Mas eu só quero lembrar vocês que hoje a gente já vive uma outra fase, que é o capitalismo financeiro. Então lembrando que o capitalismo vai nascer com a abertura do Mediterrâneo, com o mercantilismo, vai passar pela sua fase comercial, industrial e financeira. Show de bola, galera? Dúvidas? Partiu? Vamos para o próximo tema? Vamos cair na própria Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para quem não sabe, se dá em 3 fases. Primeira exclusiva da Inglaterra, ocorre mais ou menos por volta de 1750. A indústria têxtil, ok? E a força motriz será o vapor oriundo da queima do carvão, ok? Essa Revolução Industrial, ela vai começar a transformar a sociedade, mas a grande Revolução Industrial de fato, essa aqui que ocorre em meados do século XIX, mais ou menos 1850, 1860, vai estar ocorrendo a segunda fase da Revolução Industrial. Ela já vai atingir os países da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Já vai ter múltiplos produtos, vai usar a eletricidade e o petróleo como força motriz, correto? E aqui vai nascer, galera, o que importa realmente para a prova de história do Enem, aqui, para as questões de história das ciências humanas e suas tecnologias, é que aqui vai começar a nascer o quê? Os movimentos, o pensamento socialista, da exploração gerada pela Revolução Industrial. Galera, porque assim, deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais tranquila aqui no quadro para vocês. Você tem a segunda Revolução Industrial, segunda RI. Maravilha? Show de bola. Aqui, quem é que vai lucrar muito com elas? A burguesia. A burguesia industrial vai ganhar um monte de dinheiro com isso. Pautadas em que ideal? No liberalismo. Porém, vai ocorrer uma grande exploração de quem? Da força de trabalho.
Força de trabalho é essa que o Marx vai chamar de proletariado. E dessa exploração vai nascer uma série de ideias socialistas, uma série de ideias igualitárias. Vamos pensar aqui, eu vou ter o socialismo utópico, que ele começa a ser forjado no diretório da Revolução Francesa por Graco Babeuf. Tu vai ter aqui depois a cientificização desse socialismo através de Karl Marx e Friedrich Engels, vai formar o socialismo científico, né? Que vai dar luz ao que a gente chama de comunismo. Vamos ter o anarquismo, a doutrina social da igreja, ou seja, a gente vai ter uma série, essas doutrinas socialistas que a gente chama de uma forma geral, elas são resultados do quê? Da exploração da força de trabalho por seus patrões na segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque vai gerar cidades extremamente cheias, sem condição sanitária, sem condições de higiene, falta de trabalho, salários extremamente baixos, nenhuma lei trabalhista. Então, toda essa exploração, característica do sistema liberal, vai fazer com que, né, nasçam as doutrinas socialistas. Isso para você é muito importante no Enem. Show de bola? Sempre tem isso em mente, lembrar disso, lembrar quais são as principais doutrinas. Rock and roll, galera? Partiu? Vamos então agora falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Lembrando aqui, de forma rapidinha, quais são os ciclos econômicos, os 4 grandes ciclos econômicos do Brasil. Vamos lá. Eu vou ter o ciclo do pau-brasil. Primeiro ciclo, que ocorre no período pré-colonial. Período esse que se estende de 1500 a 1530. Qual era a mão de obra empregada? A mão de obra indígena. Eu posso pensar a escravidão no ciclo do pau-brasil, sim ou não? Não. Pré-colonial, descobre, mas não ocupa, ou seja, não há efetiva presença portuguesa. Se não há essa efetiva presença, eu não tenho como ter escravos. Então a gente vai ter a mão de obra indígena através do escambo. Rock and roll? Vamos lá. No ciclo do açúcar é onde efetivamente começa o trabalho escravo no Brasil. Lembrando que esse açúcar, a primeira vez que ele foi introduzido nas capitanias hereditárias ainda. A primeira capitania hereditária a trazer para cá o açúcar foi a capitania de São Vicente. Porém, o grande eixo do açúcar será o Nordeste, não a região de São Paulo, né? Como aqui a capitania de São Vicente começou, mas quando ela estoura o Nordeste. Estoura o Nordeste por quê? Solo de Massapê, quer dizer, um solo favorável, um clima favorável e uma relativa proximidade com a Europa. Mão de obra, como eu falei para vocês, a escrava, pautado na plantation. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava visando a exportação. Show de bola, galera? Depois eu vou ter o quê? O ciclo da mineração. O ciclo da mineração vai iniciar com as entradas e bandeiras. Ou seja, findado o ciclo do açúcar, os vicentistas entram, né, Tratado de Tordesilhas adentro, buscando riquezas minerais. A ideia é achar riquezas e escravizar índios. Então as entradas e bandeiras têm essas duas funções. O achamento, o descobrimento das jazidas minerais no Brasil, as jazidas de ouro na região de Minas Gerais, vão criar uma série de mudanças sociais, como o aumento demográfico, a formação da classe média, uma urbanização, um grande fluxo, a chegada de um grande número de imigrantes, coisas do gênero, ok? Por sua vez, a gente vai ter muito ouro, logo a gente vai sofrer muita pressão metropolitana. Que pressão? Por exemplo, a fundação das casas de fundição, das intendências das minas, do quinto, do mínimo do quinto, da derrama, ou seja, uma série de medidas aonde a metrópole sufoca a colônia. Inclusive a derrama, que é uma dessas pressões impostas pela coroa portuguesa à colônia no período da mineração,
é um dos motivos que vai gerar, o principal motivo que vai gerar a confabulação do quê? Da Inconfidência Mineira, né? Depois eu tenho aqui o ciclo do café, que ele tem início com no período regencial, com o Araújo de Lima. O regente Araújo de Lima é o cara que vai trazer o café para o Brasil. Quer dizer, na verdade, quem vai trazer o café para o Brasil é o Marquês de Pombal. É no período pombalino que a gente vai ter a introdução desse café. Mas o ciclo começa, efetivamente, através das medidas políticas tomadas por Araújo de Lima. Só que vai bombar onde? No segundo reinado na República Velha. Ok? Aonde que vai ser o foco, o centro desse café? São Paulo. Certo? Depois a gente vai ter aí também um pouco a região do Paraná, ali, o oeste paulista, por causa da terra roxa, que é uma terra rica em ferro, boa para a plantação do café. E é muito interessante que em 1861, pela primeira vez, o Brasil tem balança comercial favorável devido a esse café, ou seja, nos dá uma certa autonomia política, uma autonomia política e econômica, porque nós não precisamos mais ficar pegando dinheiro com a Inglaterra full time, ok? Lembrando também que é no ciclo do café, no meio do ciclo do café, que vai ocorrer a abolição da escravatura. Logo, é no meio desse ciclo do café que vai haver uma substituição da mão de obra escrava, que começou principalmente nas fazendas do Rio de Janeiro, por uma mão de obra imigrante, que vai ser aí a base dessa mão de obra nas fazendas de café de São Paulo, na República Velha. Show de bola, galera? Entenderam aqui os 4 grandes ciclos? Dúvidas? Partiu, então, vamos embora lá. Rapaziada, como eu falei para vocês, as questões ligadas à escravidão aparecem muito. Então, vamos lembrar aqui. As leis escravistas, elas foram inicialmente incentivadas por quem? Pela Inglaterra. Porque a Inglaterra era boazinha e gostava muito dos negros, correto? Claro que não. A Inglaterra é a mãe de que revolução? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial aumenta o poder de produção. Se aumenta o poder de produção, precisa de mais o quê? Mercado consumidor. Morre um escravo, nasce um consumidor. A ideia é essa, lembre-se na tua cabeça. Morre um escravo, nasce um consumidor. O que acontece? A Inglaterra vai começar a incentivar o tempo todo a abolição da escravatura nos diversos colônias, nos diversos novos países. Para quê? Para quê, galera? Para aumentar o seu mercado consumidor. Certo? A primeira lei internacional que sai contra a escravidão sai no Tratado de Viena, em 1815. Ela diz o quê? Ela proíbe o tráfico negreiro no Atlântico Norte. Em 1845 sai a Lei Bill-Oberdeen, que vai proibir o tráfico negreiro no Atlântico Sul. Ou seja, a partir de 1845, fica proibido tirar escravos da África e atravessar o Atlântico com eles. Show de bola? O comércio intercontinental, ou seja, se você pega um escravo em Cuba e leva para os Estados Unidos, pode. O que você não pode é trazer de lá para cá, da África para a América. Galera, aqui, ó, nas leis nacionais, a gente também pode chamar de leis para inglês ver. Por quê? Teoricamente, o Brasil deveria ter acabado com a sua escravidão em 1827. Por quê? Quando Dom João VI, o pai de Dom Pedro, assinou a nossa independência em 1825, a nossa independência é de 22, correto? Dom Pedro I, independência ou morte, sei lá o que levou a fazer isso, a gente já discutiu, isso aqui dentro, né? Quando ele decretou lá, independência ou morte, 22. Papai assinou em 25, Dom João VI, correto? Quando foi assinado, houve uma transferência da dívida portuguesa com a Inglaterra para o Brasil, ou seja, junto com a nossa independência, nasceu a nossa dívida externa. Maravilha. Para aceitar esse acordo, a Inglaterra exigiu de Dom Pedro I que dentro de 2 anos ele acabasse com a escravidão. Ou seja, em 1827 não deveríamos mais ter escravos no Brasil. Só que a gente vai ver que isso demora bastante até começar a ser feito. Mas não é porque demora que a Inglaterra não pressiona. Então a Inglaterra pressiona, e aí o Brasil lança as leis para inglês ver. Por isso, as leis nacionais são para os ingleses verem. Porque, de fato, ele não proíbe a escravidão. Então ele só vai enrolando, por isso que a gente chama de lei para inglês ver. Vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850.
O que essa lei aqui diz? Proíbe a entrada de negros cativos no Brasil, ou seja, não poderiam mais entrar escravos no Brasil. A lei do ventre livre. Escravo nascido a partir, filho de escravo nascido a partir de 1871 seria livre. Qual é o grande absurdo? O filho é livre, a mãe continua escravo, o pai continua escravo. Lei dos sexagenários. Escravos com mais de 60 anos vão poder ter liberdade. Maravilha? E finalmente a Lei Áurea. Ok? Que foi feita pela princesa Isabel quando ela vai, por fim, acabar com a escravidão. Galera, vocês precisam saber as datas dessas leis todas? Sim ou não? Não. O Enem não pede muita data. Com a graça do bom Deus, né? Ele te dá uns calhamaços de texto lá, você lê aquilo ali e geralmente você tira dali a sua resposta. Certo? Então, geralmente, as datas que são necessárias estão ali em cima. Tá ok, galera? Tranquilo? Aproveitando que eu fiz aquela pausa para fazer aquela propaganda. Galera que está assistindo a gente aí, vamos dar o like, vamos dar o curtir, que é isso aí, né? Vamos se inscrever no canal, que é isso aí que mantém o projeto. Então, vamos lá. Vamos aqui para o próximo tópico. Gurizada, outro tópico que pode aparecer no Enem, e constante no Enem, são os movimentos sociais. Um dos mais importantes é o movimento operário brasileiro. Vamos lá. O movimento operário ele vai começar efetivamente na República Velha. O que acontece? Não existia nenhum tipo de lei trabalhista. O cara não era um empregado da fábrica X. O cara entrava na fila para trabalhar aquele dia na fábrica X. Entendeu? E recebia por aquele dia de trabalho. Então, sábado, domingo, feriado, não, isso não existe. Certo? Quer dizer, a fábrica não abre, você não vai, você também não recebe, você só recebe quando você vai, né? Então, assim, não tinha direitos trabalhistas nenhum, correto? Muitos imigrantes chegaram da Europa, aonde já havia essa revolução industrial e já havia, então, um conhecimento prévio do que era o trabalho nas indústrias. Esses imigrantes trazem dos seus países de origem ideias como essas que a gente está vendo aqui, oriundas da própria Revolução Industrial. Show de bola? Olha só, ideias anarquistas, ideias comunistas. O nosso primeira organização sindical será uma anarco-sindicalismo. Certo? Que é por causa justamente desses caras que estão vindo. Então a formação dos primeiros sindicatos, como eu falei, anarco-sindicalistas ou sindicatos comunistas. E aí vai acontecer o quê? Eles começam a organizar ali entre 1906... entre 1903 e 1906, eles começam, esses primeiros sindicatos, a organizar uma série de greves. Pequenas greves. E aí o que o governo faz? Promulga uma lei que expulsa os imigrantes considerados ameaça. Ou seja, se o cara é um imigrante, que está num sindicato, organizando greve, ele é considerado ameaça e é mandado de volta para seu país de origem. Entende o que eu estou dizendo? O que vai acontecer aqui? Em 1907, contra a promulgação dessa lei, é feita uma grande greve. A greve geral de 1907, a primeira grande greve do Brasil. Depois eu vou ter uma greve maior ainda, a greve de 1917, essa já influenciada pelas ideias bolcheviques da Revolução Russa. Show de bola, galera? Tranquilo? E aí a gente vai ter também ainda, dentro dessa ideia de sindicato na República Velha, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Primeiro se organiza em sindicato, depois se organiza em partidos políticos. Já na era Vargas, acontece uma coisa bastante interessante, presta atenção. Tu vai ter um aumento muito grande dessa industrialização na era Vargas. Maravilha? Ótimo. E você então, se você aumenta a industrialização, você aumenta o antagonismo entre capital e trabalho. Ou seja, você dá mais lucro ainda para esses caras e teoricamente explora ainda mais esses. Aí vai entrar uma história que é muito importante que a gente entenda. O Brasil vai aumentar o número o proletariado vai crescer muito. Quanto mais crescem as fábricas, mais cresce o proletariado. Então ele aumenta muito o seu poder de mobilização, né? Ele vai ganhar poder de mobilização e vai começar a exigir uma série de coisas, como, por exemplo, eleições diretas, eleições livres, né? E é dentro dessa história, desse poder de mobilização, que ele vai conseguir ganhar de Vargas
uma série de leis trabalhistas. Leis essas que serão postas aonde? Na Constituição de 1934. E que serão consolidadas dentro do Estado Novo. Então tu tem as leis trabalhistas aparecendo primeiro na Constituição de 34, né? Aí tu vai ter descanso semanal, jornada de 8 horas, férias remuneradas, licença maternidade, entre vários outros, certo? São criadas em 34 e são consolidadas pela CLT dentro do Estado Novo. Só que o negócio é o seguinte, Getúlio Vargas era um cara tão ardiloso, um político tão ligado, tão ligeiro, digamos assim, que ele conseguiu desarticular isso. Como? Pegando o movimento sindical e aliando ele ao Estado, quer dizer, vinculando ele ao Estado. Você pode ter o movimento sindical, só que esse movimento sindical é controlado pelo próprio Estado. É o que a gente chama de corporativismo. Corporativismo, a palavra é essa aqui, ó. Corporativismo, ou seja, o Estado vai intermediar a relação entre capital e trabalho. O Estado se coloca no meio. Ele não deixa que ocorra esse choque. E aí, olha o que está escrito aqui nesse cartazinho, gente. Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Ou seja, aquela coisa revolucionária do sindicato na República Velha vai ser domada por Vargas, digamos assim. Show de bola, galera? Tranquilo? Então aqui, ó, sindicatos perdem características ligadas à organização de manifestações e greves. Galera, presta atenção, isso aqui tá lá em São Januário, 1º de maio, comemoração do Dia do Trabalhador durante o governo Vargas. Quem organizou? O governo. Uma manifestação do Dia do Trabalhador organizada pelo governo, certo? E os caras estão aqui, certo? Disciplinados, sentados, pá. Por quê? Porque Vargas criou isso. Vargas deu essa característica. O corporativismo fez isso. Fez o sindicato ser um instrumento regulador do trabalho, de fato, e impedindo, como eu falei, esse choque. Entenderam isso, galera? Tranquilo? Coisa mais querida? Vamos embora lá então. Toca. Revoltas da República Velha. A gente tem várias, mas eu estou colocando as revoltas que são mais ligadas a movimentos sociais. Canudos, o que acontece? Uma Nordeste, uma miséria danada. Antônio Conselheiro, então, vai liderar uma série de sertanejos extremamente pobres, vai fundar o que a gente chama de Belo Monte ou Arraial de Canudos, que vai chegar a ter mais de 30 mil pessoas, né, 30 mil habitantes, e esses caras, então, serão exterminados pelo governo. Tem característica messiânica, por quê? Porque José Maria não, aqui é o Antônio Conselheiro. Porque Antônio Conselheiro dizia, né, que Deus ia ajudá-los e aquela coisa toda, que Deus daria, que Deus levantaria, né, que Deus faria essa coisa toda. O da vacina, a revolta da vacina já ocorre no Rio de Janeiro, ligada à questão da destruição dos cortiços que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, uma reestruturação urbana que estava rolando no centro da capital, e também a vacinação obrigatória, medida imposta por Oswaldo Cruz, que ele fazia o quê? Estava tendo um surto de varíola, e ele fez essa medida da vacinação obrigatória, que gerou a revolta da vacina. Por quê? Porque não houve a difusão, a divulgação do que era de fato essa revolta da vacina, do que era essa vacina obrigatória, do porquê que era necessário ser vacinado. Então o povo não entendia o que estava acontecendo e achava, estão destruindo o meu cortiço, estão vacinando a gente à força. O que tem nessa vacina? O vírus. Estão destruindo a nossa casa, estão querendo matar a gente, botando vírus na gente. Então se revoltaram. O contestado também vai ser uma mescla de questões econômicas, políticas e sociais. Ele começa entre uma disputa territorial. Então começa o litígio, né? A questão do contestado. Um litígio entre Santa Catarina e Paraná envolvendo 48 mil quilômetros quadrados. Certo? O que acontece é, depois vai chegar a Estrada de Ferro Brasil, feita pela Brasil Railway Company, que vai ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, vai cortar Santa Catarina, aquela questão do desalojamento de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, show de bola, vai desalojar um monte de gente, esse monte de gente desalojada, junto com os madeireiros que quebraram,
junto com os caras que já não tinham mais nenhuma condição de se manter naquela região, vão seguir ali o Monte José Maria, que vai dar início à Guerra do Contestado. Galera, para fechar a aula de hoje, eu só estou lembrando então o direito ao voto aqui, que tem outra questão que pode aparecer. Vamos fazer um resuminho rápido. Galera, a gente tem votação na colônia? Tem. Sim, tem sim. Só que ela sempre é com caráter local ou municipal, aquela coisa. Eleger a Câmara Municipal. Aí os homens bons votam, né? Entendeu? Quem são esses caras? São os caras ligados à aristocracia, né? Então, assim, as eleições no Brasil Colônia, galera, tem sempre caráter local ou municipal, e só quem vota são os homens bons. Depois, esses homens bons passam a ser chamados próprios caras que ocupam essas câmaras municipais. Show de bola? Agora as eleições efetivamente vão começar com a Constituição de 1824, quando a gente vai ter a primeira Constituição do Brasil, né? Depois da independência. Só que esse voto era um voto censitário, ou seja, um voto relacionado à questão de renda. Só podia votar quem tivesse determinada renda anual. Maioridade de 25 anos. E esse voto censitário e a proibição do voto feminino, logicamente, dava com que a população, menos de 1,5% da população, pudesse votar. Esse número vai subir muito na República, né? Vai subir de 1,5 para 2, olha só que bom, né? Na Constituição de 1891, que a gente vai ter o quê? O fim do voto censitário. Opa, então não é mais uma questão de renda. Acontece que mulheres, analfabetos, soldados, clérigos não votam. Então você também vai tirar grande parte dessa população. Entre 2% a 4% da população que vai continuar votando. Agora, na Constituição de 34, a gente já vai ter a abertura do voto feminino. E aí já uma grande parte da população passa a ter o direito a voto. Ainda que, galera, nas eleições ali daquele período democrático, que vai de 46 a 64, fossem poucos os eleitores. Não fosse esse número imenso que a gente tem hoje. E aí a Constituição de 88, que é a Constituição que a gente vive hoje, que dá o direito ao voto aos analfabetos. Atualmente, quem vota, galera? Maiores de 18 anos, de forma obrigatória. Quem tem entre 16 e 17 ou mais de 70, é voto facultativo. Você escolhe se você quer ou não votar. Show de bola, galera? Era isso que tínhamos para hoje, tá? Espero que vocês se deem muito bem nesse Enem. Tio vai estar torcendo por vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.